pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Serrano e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação. E na aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de dados e variáveis. Então vem comigo. Nós já sabemos que os dados eles são as informações a serem processadas pelo computador. Mas o que eu quero trazer para vocês é que eles são divididos em três tipos. Nós classificamos eles em numéricos, literais e também lógicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre eles para vocês entenderem. Primeiro, o tipo numérico. O numérico ele pode ser dividido em dois grupos, né? Primeiro, o inteiro e também o real. É importante a gente saber quais são os tipos, porque depende dele para nós fazermos as declarações das variáveis. Então, quando eu encontrar uma variável que ela é do tipo numérica, eu sei que ela pode ser inteira e que ela pode ser real. Inteira é quando eu tenho números inteiros positivos e negativos, como por exemplo, 10, 320, menos 77. Quando eu vou trabalhar com um número que é fracionário, seja ele positivo ou negativo, como por exemplo 7,7, 79,80, menos 27,60, quando eu tenho esse tipo de número, a minha declaração é do tipo real. Então vejam que o tipo numérico ele tem duas classificações, tá? E é importante você saber disso para não dar erro no seu código. Então, se eu vou trabalhar com idade, e a idade eu quero trabalhar com números inteiros. Por exemplo, qual a sua idade? Então, ela só pode ser lá 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos. Para esse tipo de dado, eu vou trabalhar com o tipo inteiro. Agora veja, se eu vou trabalhar com o salário de uma pessoa, o salário ele pode receber R$ 1.000, como ele pode receber R$ 1.000,42. Então vejam que é já um número fracionário. Se eu colocar isso como inteiro, vai me gerar problema, tá certo? Então vamos continuar. Eu tenho também o tipo literal, que nós chamamos ele de caractere, né? Também conhecido como tipo caractere. Ele se refere a sequências que contenham letras, números e símbolos. Os caracteres eles devem ser representados sempre entre aspas no seu código. Dependendo da linguagem que você vai trabalhar, você também pode escutar ou ouvir falar sobre string, alfanumérico, char, cadeia, entre alguns outros. Um exemplo de caractere é quando você pede para que o usuário digite o endereço da sua residência. Então ele vai colocar um texto ali dentro, né, para escrever qual é o seu endereço. Para esse tipo de campo, a declaração que nós fazemos é do tipo caractere ou tipo literal. E temos também o tipo lógico. O lógico, eles são dados cujos valores somente podem assumir dois valores. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. E nós o conhecemos também como tipo booleano. Tá? Então, nós acabamos de entender que nós temos três tipos de dados. Os dados numéricos, que são divididos em duas categorias, os dados literais e também os dados lógicos. Agora vamos falar um pouco sobre as variáveis, né? O que é uma variável? Ela é uma alocação na memória RAM do seu computador que é utilizada para armazenar temporariamente os dados que são utilizados pelo programa. Então, quando eu quero guardar algum dado dentro da sua memória futuramente, ou nesse mesmo momento eu quero guardar um dado lá dentro para que eu possa utilizar ou reutilizar esse dado futuramente, eu faço uma declaração de uma variável. E as variáveis, ela tem algumas características, tá? Quais são essas características? Ela possui um nome, ela possui um endereço, ela possui um tipo, ela tem um tamanho e também, é claro, ela tem um valor, que é o seu conteúdo. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, vamos imaginar que isso aqui é a sua memória. E a sua memória tem espaços lá de 1 a 25. Então, os seus dados ele vai ficar em algum lugar guardado dentro dessa memória. E as declarações de variáveis servem para a gente fazer isso, para a gente fazer uma reserva na memória para que esses dados possam ser gravados e utilizados. Tá bom? Vamos falar um pouquinho mais ainda sobre as variáveis. As variáveis, quando eu vou fazer uma declaração, eu preciso entender quais são as regras para eu atribuir o nome para essa variável. Primeiro, ele pode ter um ou mais caracteres. Segundo, eles devem estar sempre em letras maiúsculas. Terceiro, o primeiro caractere é sempre uma letra. Quarto, não podem ter espaços em branco. Tá? O nome da minha variável eu não posso deixar nenhum espaço em branco entre eles. Por exemplo, eu quero colocar nome do pai.
Tá? Eu não posso deixar nome, espaço, do, espaço, pai. Eu tenho que colocar todo ele junto, ou eu posso colocar um underline ali para facilitar, né, o entendimento do nome, ou a leitura ali do nome, tá bom? Não podem ser usados símbolos, podem ser usados números, mas não podem ser palavras reservadas da linguagem. Então, toda palavra reservada da minha linguagem de programação, eu não consigo utilizar ela como uma variável, ok? Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, quais desses nomes são válidos? Nome, X, endereço 1, rua e número, CEP, nota 2. Será que todos eles são válidos? Vamos ver um por um. O nome é válido? Sim. Tá? Ele tem ali todos os requisitos. Tá? X, pode? Pode. Ele começa com um caractere, é sempre uma letra, né? O primeiro caractere sempre é uma letra, perdão. E ele tem no mínimo um ou mais caracteres. Claro, se não tiver nenhum caractere, não tem nada escrito ali. Agora, veja o terceiro. Um endereço. Um endereço, será que pode? Não pode. E por que não pode? Por causa desse um que está no início. Tá? Todo nome de variável, ele deve começar sempre com uma letra. Então, o número 1 poderia estar no meio? Poderia. Mas no início ele não pode. Agora vamos lá para o quarto. Esse também é curioso. Temos lá endereço 1. Vejam que é muito parecido com o de cima. Né? Só que o de cima começava com o número 1. Agora não começa mais. Será que pode? Também não pode. Mas por quê? Por causa do número 1? Não, não é por causa do número 1. É por causa do C cedilha. Tá? Não podem ser usados símbolos. O cedilha é um símbolo. Então, se tivesse ali endereço 1, poderia. Mas endereço com cedilha não pode. Os demais, todos eles podem, tá? Rua e número pode, CEP pode, nota 2 também pode. Beleza? Então vamos falar rapidamente agora sobre as constantes. Tá? Constante é muito simples. Variável, a gente já entendeu que é um espaço reservado onde eu vou utilizar vários dados diferentes naquela variável. Tá certo? Então, o próprio nome diz, ele é variável, ele pode variar de dado ali dentro. Já uma constante é o contrário, né? A constante é uma posição na memória cujo valor não muda ao longo da execução do programa. O valor que está ali dentro é sempre o mesmo. Por exemplo, eu trouxe ali para vocês o π. O π ele é uma constante, pois o valor dele é sempre o mesmo. O valor de π ele é sempre o mesmo, ele nunca vai ser alterado. Então, isso é uma constante. Agora que já entendemos, né, um pouquinho sobre os tipos de dados, algumas regras de nomenclatura, vimos o que são variáveis e constantes, como é que eu faço uma declaração de variável? Bom, para uma variável ela ser usada pelo programa, ela primeiro precisa ser declarada. Né? Eu preciso fazer a reserva de espaço nessa memória para depois eu armazenar os dados. Vejam aí embaixo, é a seguinte, ó, bem simples. Primeiro eu coloco o nome da minha variável, 2 pontos, e depois o tipo de dado. O tipo de dado nós vimos no início desse vídeo. Nós temos 3 tipos, lembram bem? Então, aqui é o momento de eu informar qual é o tipo de dado. As variáveis elas devem ser declaradas no início do programa, ou em alguns casos elas podem ser declaradas também em algumas partes do programa. É claro, não é uma regra, tá? Não é, se você fizer uma declaração de uma variável fora do início do meu programa, não significa que ele não vai funcionar. Ele pode funcionar, tá bom? Mas, como uma boa prática, nós utilizamos a declaração da variável, ou das variáveis, sempre no início do meu programa. Então, vejam aqui o exemplo para vocês de uma declaração de variáveis. Eu tenho lá o algoritmo, o nome do meu algoritmo é teste, aí tem o var. Var significa que são as minhas variáveis. Então, tenho lá idade, tipo numérico, nome literal, salário numérico, e eu continuo fazendo as minhas declarações de variáveis. E depois eu tenho fim algoritmo, tá bom? Então, vejam que eu faço a abertura dele como algoritmo, faço as minhas declarações de variáveis, depois eu coloco ali toda a execução do meu código e eu finalizo o meu algoritmo. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês como a gente faz a atribuição de valores a uma variável. Tá? Vejam que nesse momento eu estou atribuindo um valor. Futuramente a gente vai ver
como é que o usuário insere um valor dentro da minha variável. Tá? Nesse momento, eu estou inserindo dentro do meu próprio código. Tá bom? Então, para atribuir um valor a uma variável, a gente usa o comando de atribuição, que é a seta para a esquerda e o sinal de menos. Então, na maioria das linguagens de programação, o comando de atribuição é um sinal de igualdade, tá? É o igual. Aqui nós vamos usar a seta para a esquerda com o sinal de menos. Vejam alguns exemplos ali embaixo. Eu tenho idade, recebe 25, nome, recebe Anderson, valor, recebe 8.000. Vejam ali embaixo uma curiosidade. Uma variável, ela também pode receber outra variável. Então, eu tenho ali, ó, salário, recebe valor. Isso significa que o que vai estar dentro de salário é 8.000. Ele está recebendo o valor. E o valor recebeu quanto? Recebeu 8.000. Tá bom? Bom, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês o programa que a gente vai utilizar para testar os nossos códigos. E aí eu vou fazer como exemplo, né? Vou atribuir algumas variáveis, fazer as declarações e a gente vai ver como funciona. Aqui nós temos o programa Visual G, né? Ou Visualg, como alguns falam. É um programa fácil de mexer, não é pesado, ele é bem levinho e ele é gratuito. Ele está disponível na internet, só você digitar lá no site do Google para fazer download do Visual G, ele vai mostrar o link para você. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para vocês fazerem o download, caso vocês queiram fazer o teste aí na casa de vocês. Bom, deixa eu apresentar para vocês. Aqui, nessa parte toda em branco que vocês estão vendo, é onde nós vamos fazer o nosso código, nós vamos testar todo ele. Do lado direito, aqui onde está escrito área das variáveis da memória, o que ele vai fazer? Quando a gente estiver executando todo o nosso código, ele vai aqui dentro guardar as variáveis, falar o nome dela, o tipo e também os valores, caso tenha sido atribuído um valor para essas variáveis. E aqui embaixo nós temos a área de visualização desses resultados, onde nós vamos ver, né, o resultado daquilo que nós estamos fazendo aqui, tá? Do nosso lado esquerdo, nessa área branca aqui que vocês estão vendo, que é a área do algoritmo. E também, na compilação, ele vai abrir uma janelinha do DOS, onde o usuário vai poder interagir com esse código, com esse sistema que a gente está fazendo. Tudo bem? Então vamos lá. O que nós temos aqui na área de códigos? Ó, vejam que o que está em azul é a minha palavra reservada, a palavra do sistema. Então eu tenho lá o algoritmo, na frente dele eu tenho nome. E nome está dentro de aspas, tá lá, sem nome. Então eu posso alterar isso aqui e colocar o nome que eu quero para o meu algoritmo. Vou colocar aqui, por exemplo, teste de algoritmo. Ah, professor, mas você não falou que não pode ter espaço? Não pode ter espaço no nome da minha variável. Aqui não é o nome da minha variável, aqui é o nome do meu algoritmo. Então, nesse lugar eu posso deixar espaço. E vejam que ele está dentro de aspas, tá? E o que está dentro de aspas é um texto. Tudo bem? Bom, mais para baixo a gente tem aqui essas informações todas em verdes. Elas estão em verdes porque são linhas de comentário. Quando eu quero colocar um comentário no meu código, o que é muito importante para a documentação disso futuramente, eu coloco aqui 2 barras. E o que está escrito na frente, ele não vai ser lido pelo meu código. Se eu tirar ela, vejam que ele já muda a cor também. Tudo bem? Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos continuar. Mais para baixo, na linha 6 aqui, eu tenho var. Nesse espaço, entre a linha 6 e a linha 10, é aqui que eu faço as minhas declarações de variáveis. Vejam que aqui é a seção de declarações de variáveis. E embaixo, onde está início, do início até o fim algoritmo, é a minha seção de comandos, os meus procedimentos, onde eu vou colocar as minhas variáveis em execução, colocar elas em uma linha de instruções, onde isso vai dar vida ao meu sistema. Eu vou mostrar agora para vocês aquele exemplo que a gente acabou de falar sobre uma declaração de variável, né, e a execução dele. Bom, tínhamos lá idade, nome, salário, essas eram as nossas variáveis. Então eu vou colocar aqui em cima, ó, nesse campo onde está var. Eu vou colocar aqui, ó, idade, 2 pontos, e na frente vocês lembram que a gente tinha que colocar? O tipo dela, né? Idade é um número, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, né? Qual é a sua idade? É 35 anos. Qual a sua idade? 37, 38 e assim por diante. Como eu vou trabalhar com a minha idade um número inteiro, então na declaração eu vou colocar ela como inteiro. Ok? Na linha de baixo, vou colocar o nome. O nome ele vai digitar o nome dele, escrever, né,
o nome, sobrenome completo, e isso é um tipo de caractere. Então, vamos colocar ali caractere. E temos também o salário, né? 2 pontos. E o salário ele pode ser fracionário. Então, eu não vou trabalhar aqui como inteiro, e sim como real. Uma vez feitas as declarações das variáveis e os seus tipos, agora eu vou lá no início e vou dar as instruções que eu quero. No caso, são os comandos de atribuições que a gente falou hoje. Então, idade vai receber sinal de menos, né, ou sinal menor, perdão, e tracinho, sinal de menos, 25. Na linha de baixo, nome, uso aqui a atribuição, recebe o quê? Anderson. Vejam que é um caractere, então eu tenho que colocar ela entre aspas. E salário. Salário vai receber 8.000. Pronto. Tenho aqui as minhas declarações de variáveis e tenho aqui as minhas atribuições de valores para as minhas variáveis. Como a gente faz para testar e ver se isso realmente está funcionando? Bom, podemos vir aqui em executar. Eu posso rodar aqui o botão rodar algoritmo ou rodar passo a passo. Podemos apertar F9 ou também o F8, tudo bem? Vou fazer a execução por inteiro, apertando F9 para vocês verem o que vai acontecer. Vejam que ele abre aqui o console de simulador de texto, né? E do lado direito, eu vejo que aconteceu algumas coisas. O que ele fez? Ele reservou as variáveis, tá, dentro da nossa memória, com os nomes que a gente atribuiu para ela, nome, idade, salário, o tipo, inteiro, caractere real, e também os valores foram atribuídos, 25, Anderson e 8.000. Tudo bem? Isso aqui é a nossa variável. Aqui do lado, ou melhor, perdão, aqui é a nossa memória. A gente consegue visualizar o que está acontecendo com a nossa memória, né? Qual é o valor que está lá, qual é a variável, qual é o tipo dela, e com isso a gente consegue também verificar se tem alguma coisa errada no nosso código. Aqui embaixo é a área de visualização, que seria a mesma coisa aqui do console. Tudo bem? Olha, por que não está aparecendo a idade, o nome e o salário aqui? Porque nós não demos o comando para aparecer isso na tela do usuário. Por enquanto, nós estamos trabalhando para fazer o que? A atribuição de valores. E ele foi atribuído na nossa memória. Então, por enquanto, até aqui, está tudo certo. Opa, ampliei aqui. Então, por enquanto, está tudo certo. Vou finalizar a nossa aula por aqui. Façam o teste aí na casa de vocês. Não esqueçam de baixar esse programa para vocês aprenderem a fazer esse teste e irem fazendo junto comigo. Eu vejo vocês na próxima aula. Se vocês gostaram, curtam bastante nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo e, pessoal, até a próxima aula. Vejo vocês. Tchau!